Você pode não estar percebendo, mas neste exato momento vem acontecendo uma verdadeira guerra econômica entre as duas maiores potências mundiais. De um lado, temos uma superpotência já estabelecida e tentando manter o seu controle. Do outro, temos um país que há menos de um século atrás tinha uma economia predominantemente agrária, mas que teve um dos crescimentos mais assustadores do seu PIB na história moderna. Os Estados Unidos e a China vêm diariamente tentando mostrar a sua soberania econômica. Alguns especialistas estão prevendo que neste exato momento podemos estar no início de uma nova Guerra Fria. E as consequências? Bom, elas provavelmente irão mudar o mundo da forma que conhecemos. E no vídeo de hoje você irá entender um pouco mais sobre o confronto das superpotências, a batalha econômica silenciosa entre os Estados Unidos e a China. Mas antes, já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Já deixe também o seu like, comente se você sabia deste conflito econômico e também qual país você acredita que sairá vencedor, os Estados Unidos ou a China. Para entender um pouco mais sobre como os países chegaram a este embate econômico, primeiro precisamos entender como os Estados Unidos se tornou a superpotência econômica que é atualmente e também como a China está conseguindo incomodar bastante, principalmente nas últimas décadas, ameaçando essa mesma soberania. O domínio econômico dos Estados Unidos. Para entender um pouco mais sobre como os Estados Unidos chegou ao patamar de maior economia do mundo atualmente, precisamos voltar um pouco na história, mais especificamente para os anos de 1944 e 45. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiu como uma superpotência econômica dominante. Esse período pós-guerra testemunhou uma notável transformação da economia americana, impulsionada por diversos fatores. Um dos principais e que contribuiu intensamente para a ascensão dos Estados Unidos foi a situação relativamente favorável em que o país se encontrava após a guerra. Enquanto a Europa e a Ásia estavam devastadas, os Estados Unidos saiu da guerra com sua infraestrutura industrial intacta, pois nenhum combate ocorreu especificamente em solo americano, mesmo que o país tenha sido uma peça-chave no conflito. Isso permitiu que os Estados Unidos se posicionasse como principal fornecedor de bens e serviços para a reconstrução das nações afetadas pelo conflito. Outro ponto que influenciou nesta ascensão econômica foi que os Estados Unidos adotou uma política de expansão econômica e de apoio aos aliados por meio do Plano Marshall. Lançado em 1948, o Plano Marshall constituía um programa de assistência financeira e técnica à Europa, com o objetivo de reconstruir sua economia e fortalecer os laços comerciais entre os países ocidentais. Esse programa foi fundamental para a recuperação das nações europeias, ao mesmo tempo em que consolidou a influência econômica e política dos Estados Unidos na região. Outro aspecto importante foi a liderança industrial e tecnológica dos Estados Unidos. É que o país se destacava na produção em massa e na eficiência produtiva, impulsionada por avanços tecnológicos e inovações. Setores-chave de uma economia como a indústria automobilística, aeroespacial, petroquímica e eletrônica prosperaram absurdamente neste período. A produção em grande escala permitiu que os Estados Unidos atendessem à demanda crescente, tanto interna quanto externa, consolidando sua posição como líder global. Além disso, o sistema financeiro dos Estados Unidos, centrado em Wall Street, desempenhou um papel crucial na ascensão econômica do país. Wall Street tornou-se o epicentro financeiro global, atraindo investimentos de todo o mundo e proporcionando acesso a capital para empresas americanas. Com este fluxo constante de investimentos, houve um estímulo intenso para o crescimento econômico e a expansão dos negócios nos Estados Unidos. Mas o verdadeiro motivo que contribuiu para a ascensão econômica dos Estados Unidos foi a criação do chamado sistema de Bretton Woods em 1944. Esse acordo internacional estabeleceu o dólar americano como a principal moeda de reserva internacional ancorada ao ouro. Isso proporcionou estabilidade monetária e confiança nos Estados Unidos como uma economia sólida.
facilitando o comércio internacional e a influência econômica do país. Ao longo das décadas seguintes, os Estados Unidos mantiveram sua posição como superpotência econômica, continuando a liderar inovações tecnológicas, atraindo investimentos e estabelecendo acordos comerciais vantajosos. Até que, no ano de 1978, um novo player chegou no mercado internacional. Foi neste ano que a China abriu o seu mercado para o comércio exterior. Nas últimas décadas, a China passou por uma notável transformação econômica ao adotar políticas de abertura e transição de uma economia socialista para uma economia de mercado. Essas mudanças tiveram um impacto significativo no cenário econômico global e na posição da China como uma das principais potências econômicas do mundo. A abertura econômica da China teve início no ano de 1978, durante o período conhecido como Reforma e Abertura. E sob a liderança de Deng Xiaoping, a China implementou uma série de reformas destinadas a modernizar sua economia e atrair investimentos estrangeiros. Uma das principais medidas adotadas foi a criação das Zonas Econômicas Especiais, que são áreas geográficas delimitadas, com regulamentações mais flexíveis e incentivos fiscais para atrair empresas estrangeiras. Isso permitiu que a China se beneficiasse da transferência de tecnologia e de capital estrangeiro, impulsionando o crescimento econômico e a industrialização do país. A China também passou por mudanças significativas no seu sistema de propriedade, o que incentivou o espírito empresarial e a inovação, impulsionando o setor privado da economia chinesa. Outra medida importante foi a liberação do comércio exterior, pois a China aderiu à Organização Mundial do Comércio em 2001, abrindo suas fronteiras para o comércio com todos os países. Toda esta abertura comercial da China criou um incentivo para a sua população se especializar quase que exclusivamente ao trabalho na indústria. E essa mão de obra abundante e relativamente barata fez com que o país se tornasse o polo produtor do mundo, onde praticamente tudo o que utilizamos é feito por uma indústria chinesa, o que por sua vez levou a uma diminuição no preço dos produtos industrializados por todo o planeta. Certamente você utiliza alguma coisa que, se não foi feita na China, tem alguma peça fabricada por lá. Mas é aí que surge um outro problema. Toda essa mão de obra fez com que praticamente toda a grande empresa do mundo utilizasse a mão de obra chinesa, o que acabou criando uma dependência. A dependência. Já faz algum tempo que a China praticamente detém o controle da chamada máquina de produção, onde ou uma empresa utiliza a mão de obra chinesa ou não consegue manter seus preços competitivos no mercado atual. Isso faz com que praticamente qualquer multinacional necessariamente utilize as indústrias chinesas para a fabricação de seus produtos. É o caso de gigantes como a Apple, Nike, General Motors e praticamente qualquer empresa da indústria têxtil e de tecnologia. Isso fez com que a China crescesse seu PIB de maneira abismal, cerca de 9% ao ano, desde a sua abertura comercial em 1978. Mas também fez com que o país detivesse o controle direto destas empresas, pois caso a China decida não produzir mais para elas, o custo de seus produtos aumentam drasticamente e a concorrência as vence facilmente. Deste modo, diversos países do mundo começaram a se preocupar com a dependência chinesa, principalmente os Estados Unidos, que vê agora no país o seu principal concorrente na chamada soberania econômica. O caso se tornou mais delicado recentemente com a invasão da Rússia na Ucrânia. A China detém o poder? O caso Rússia e Ucrânia se tornou mais que um conflito entre países vizinhos, tendo implicações sérias em toda a economia global. O que aconteceu foi que, enquanto grande parte do Ocidente, influenciado pelos Estados Unidos, cortou suas relações comerciais com a Rússia após a invasão, a China não acatou essa convenção ocidental, tendo feito exatamente o oposto. A China aproveitou a oportunidade e intensificou suas relações comerciais com a Rússia durante este período, pois atualmente ela não precisa mais do apoio do Ocidente nem dos Estados Unidos, sendo capaz de se manter economicamente falando sozinha. Afinal, o restante do mundo é que depende da China no cenário atual, e não o contrário. Desta maneira,
A batalha econômica entre Estados Unidos e China vem se tornando cada vez mais evidente, ficando em evidência ainda qual é o país que realmente se tornará a superpotência soberana nos próximos anos. Um ponto marcante em toda esta história é o fato de que os Estados Unidos pode perder a soberania atual do dólar, uma vez que a China já vem incentivando todos os países que desejam negociar com ela a utilizarem o yuan, a moeda chinesa. Esta é a peça do quebra-cabeça que faltava para que a China consiga, de uma vez por todas, superar economicamente os Estados Unidos. E, ao que tudo indica, nos próximos anos não irá faltar mais, consagrando assim a China com a soberania econômica mundial. Esse confronto das superpotências já vem acontecendo há algum tempo, mas a batalha silenciosa entre os Estados Unidos e a China está ficando cada vez mais evidente, juntamente com a evidência de qual país está se saindo melhor. Atualmente, a China vem demonstrando um grande poder econômico, juntamente com um controle cada vez mais evidente de toda a cadeia produtiva mundial, e o fato do país ir contra o que todo o restante do mundo aderiu no confronto Rússia e Ucrânia só mostra que eles estão prontos para enfrentar as possíveis consequências das suas exigências. Mas e você? Acredita que a China irá realmente dominar o comércio global? Ou os Estados Unidos, juntamente com o dólar, continuarão dominando a economia mundial? Deixe sua opinião nos comentários e deixe também o seu like se você gostou deste vídeo. Se inscreva ainda no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização aqui no Negócios Inovadores. E se você ainda não se convenceu de todo o poder econômico da China, eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu tenho certeza que você irá se surpreender com o que a China já vem planejando há algum tempo.